galera, essa edição tá recheada de informação. Vascão da Gama tá com foco em jogadores mais jovens com potencial de revenda. Tem mais um nome agora que a gente sabe que, ó, o Vasco recebeu o sinal verde e deve iniciar a negociação. O Vasco acabou de renovar o contrato de uma joia da base que o Diniz está encantado. Esse moleque vai dar o que falar, você vai saber quem é já já. Temos jogador importante retornando. O Vasco acabou também de recusar uma proposta oficial por um atleta do nosso elenco importante. Tem muita coisa pra gente debater aqui. Dimitri Payet se despediu, Lloyd foi resolver um problema particular importante, tem nota triste também. Enfim, essas e outras informações você vai ouvir aqui após a vinheta. Antes de eu chamar a vinheta, só queria te lembrar que a Gigante da Colina Recreio é nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Vai adquirir a sua nova camisa do Vascão lá, entre em contato com eles, enviam para todo o Brasil. A camisa tá um espetáculo. Tirando a camisa que acabou de ser lançada, tem outros itens na loja em promoção e você pode usar o meu cupom Dieguinho10 e garantir o seu desconto. Aproveita, chama eles aqui no link que tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, e vai ser feliz. Gigante da Colina Recreio, parceira do canal Futebolaço. Roda a vinheta! Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, como sempre, com muita informação para vocês. Like no começo do vídeo que ajuda bastante. Está chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam o meu perfil oficial lá no Instagram e também a lojinha do Futebolaço, onde você pode estar encontrando peças incríveis como essa aqui, que é a jaqueta do Vasco aí, ó, de 1998 da Libertadores do nosso centenário, beleza? Se quiser também vender algum item antigo aí que você não usa mais, entre em contato com a gente, dá um salve lá no direct, na lojinha do Futebolaço, que a gente pode estar adquirindo também, beleza? O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Dito isso, minha galera, tem muito assunto bacana pra gente debater aqui hoje. O Admar Lopes está tentando trazer uma mentalidade um pouquinho diferente para o Vasco e o Vasco deve estar tentando ser um pouco mais criativo no mercado, tentando achar jogadores jovens com potencial de revenda, mas não aquele jovem cru que você tem que lapidar ele, preparar para daqui a pouco ele virar um jogador de potencial. Não, é pegar algum jogador jovem já com alguma experiência, que chegue para chegar e agregar, e você tenha potencial de revenda. E dentro desse cenário, começam já a pintar os primeiros nomes, tá? O primeiro foi o atacante do Rennes da França, e agora o segundo que pintou foi o Alan Minda. O primeiro a dar informação foi o companheiro Joel Silva do canal Colina em Foco. O GE confirmou a informação. O atacante de 22 anos já completos nessa temporada, destro, jogador revelado pelo Independente Del Valle e acabou de concluir agora a sua segunda temporada com o Bruges da Bélgica. A equipe ficou pelo meio da tabela ali no ano anterior, esse ano agora chegou a lutar contra rebaixamento, eles não estão tão bem das pernas e vê com bons olhos ali a possibilidade de negociar o jogador. O Vasco não chegaria comprando o jogador de imediato. A ideia é fazer um empréstimo com opção de compra por metas batidas. Ele foi adquirido à época em 2023 junto ao Del Valle por 2 milhões de euros. Não sei quanto hoje está valendo o passe do Alan Minda, mas é um jogador com uma experiência de seleção de base, jogou no Independente Del Valle até ser negociado com o Bruges da Bélgica e nessas duas temporadas jogou com frequência lá no clube belga. Eu queria trazer para vocês até os números dele nessas duas últimas temporadas, tá? Na atual temporada ele fez 42 jogos com 3 gols e 6 assistências. Ele ficou um pouco mais no banco nessa temporada, deu 1.935 minutos. Se você pega, por exemplo, a temporada dele do ano passado, os números já foram melhores. Foi um pouco menos de jogos, 39, mas com 8 gols, 7 assistências e 2.086 minutos disputados. E a última temporada dele, jogando ali com a camisa do Del Valle antes de se transferir para a equipe do Bruges, já lá no campeonato equatoriano, ele jogou pouco e já foi vendido. 9 partidas, 3 gols e 1 assistência. Se a gente voltar uma temporadinha para trás, a temporada
2022, que foi uma das primeiras dele, 18 jogos, 1 gol e 2 assistências, tá? Então é um jogador de velocidade, jogador driblador, faz as 3 posições de frente ali, tá? Joga na ponta direita, joga na ponta esquerda, pode jogar de atacante, joga também de meio armador, mas a ideia dele mesmo, o seu ponto forte é ser um jogador de beirada. Então o Alan Minda aí já teve um sinal verde do Vasco e do Bruges para abrir negociação. Se o negócio vai ser sacramentado e fechado, aí já é um outro papo, tá? Mas quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que vocês acham dessa situação, beleza? Aproveitando que a gente está citando aqui jogadores jovens, o Kaique Ferreira acabou de renovar o contrato dele com o Vasco, ou melhor, fez o primeiro contrato profissional dele. O vínculo dele vai com o Vasco agora até 2028. É um zagueiro do Sub-17 e o moleque tá deitando. Eu trouxe para vocês no começo da semana que o Fernando Diniz puxou 11 jogadores entre o Sub-20 e o Sub-17 para treinar com o time principal para ele analisar de perto. E um dos jogadores que ele mais se encantou foi o zagueiro Kaique Ferreira. Ele que ainda tem 16 anos de idade, joga no Sub-17, de vez em quando sobe, joga no Sub-20. Na atual temporada tem 4 gols marcados, foi campeão da Copa do Brasil Sub-17, 2 gols desses 4 que ele fez foi na campanha do título e tá jogando agora entre Sub-17 e Sub-20. O Vasco acabou de ser campeão da Copa Rio Sub-16 em cima do Flamengo, no agregado dos 2 jogos aí foi 5-1, e ele tem muita personalidade. Apesar de zagueiro, chama muito a atenção o refino técnico que ele tem. E aí teve 2 lances que viralizou recentemente, um jogo entre Vasco e Palmeiras pelo Brasileiro Sub-17. O jogo tinha 18 minutos no segundo tempo, o Vasco perdia de 1-0 em casa, a bola vem na lateral, ele antecipa o jogador do Palmeiras, e ele dá aquela caneta fazendo aquela alavanca, jogando pra frente e pro lado assim, nossa senhora. Dá a caneta, o cara fica meio tonto, assim, caraca, mano, olha o que o zagueirão fez comigo aqui. Completa, levanta a cabeça, sai jogando. E na final da Copa Rio Sub-16, Flamengo e Vasco na Gávea, o jogador do Flamengo adianta um pouco a bola, ele vem, já toma a bola do cara dando um chapéu, cortando o cabelo dele assim, é uma coisa espetacular. Então o Diniz já tá com o olho bem arregalado pro Kaique Ferreira, um zagueirão que o Vasco tá revelando. O menino tá no Vasco desde o Sub-10, começou no futsal, foi pro campo e vem galgando categoria por categoria. E o Vasco anunciou agora há pouquinho aí o seu primeiro vínculo profissional. Vamos aqui à nota oficial do Vasco. O Vasco da Gama oficializa a assinatura de contrato profissional de Kaique Ferreira. O defensor de 16 anos assinou seu primeiro vínculo profissional com o clube, válido até junho de 2028. Natural de Belo Horizonte, Kaique chegou ao Vasco em abril de 16, ainda no futsal, e trilhou todo o caminho até se firmar como um dos destaques da categoria Sub-16 e Sub-17. Desde 2024, o zagueiro vem sendo protagonista com conquistas importantes no clube. Em maio deste ano, foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 após decisão nos pênaltis contra o Bahia. No último fim de semana, ele levantou mais uma taça, a Copa Rio Sub-16, sendo o capitão na vitória sobre o Flamengo na grande final, tá? Então, nome completo, Kaique Ferreira de Souza, data de nascimento 4 de março de 2009, ou seja, ele já tem 16 anos completos nessa temporada. Ele é zagueiro e chegou no Vasco aí dia 14 de abril de 2016. Parabéns ao Vasco aí e boa sorte ao garoto. Diniz, olho no moleque, realmente o moleque é embaçado, tá? Muito bom jogador, tomara aí que o Vasco consiga ter êxito com esse menino. O Vasco tá com uma safra muito boa, cara, do Sub-17 e do Sub-20. Se forem bem lapidados e bem trabalhados, o Vasco tem alguns jogadores muitíssimo interessantes aí para poder tanto usar no profissional como principalmente fazer caixa depois em breve. Galera, aproveitando que a gente falou aí de futuro, vamos falar um pouquinho de passado, fazendo um contraponto. O Dimitri Payet se despediu da torcida do Vasco no seu Instagram da seguinte maneira: eu passei a vida inteira ouvindo falarem da cidade maravilhosa, e o que eu nunca poderia imaginar é que um dia eu faria parte dela e ela de mim. Quero agradecer ao Vasco, essa torcida maravilhosa, a todos do clube que foram meus companheiros de todas as horas e aos jogadores com quem compartilhei momentos que ficarão para sempre. Quero agradecer por todo apoio, por todo o amor, por toda a energia do Rio de Janeiro. Esse não é um adeus, é um até breve. A cidade que tem o Cristo de braços abertos está sempre pronta para receber de volta. E eu sinto que minha alma agora também é carioca. Aqui é Vasco. Botou um emoji de Cruz de Malta e um Dimitri. Então,
Boa sorte ao Dimitri Payet na sequência da sua vida. Não sabemos ainda se ele vai anunciar a aposentadoria, se ainda vai dar mais uns tapas aí em algum outro local. Especularam um pouquinho ele aqui no Grêmio, no Brasil. Mas enfim, fato é que o Payet não é mais jogador do Vasco, se despediu e nesse momento o jogador encontra-se residindo lá na França já. Tá, boa sorte aí ao Dimitri Payet, que não é mais jogador do Vasco e se despediu agora do Vasco da Gama. Beleza? Queria aproveitar agora, galera, já que a gente citou um jogador europeu, queria falar de dois em uma situação muito lamentável. Infelizmente, de uma maneira trágica, aí o Diogo Jota e o seu irmão se envolveram num acidente lá na Espanha e acabaram falecendo. O jogador que teve a melhor temporada praticamente da carreira, foi campeão com a seleção portuguesa da Conference League, foi campeão da Premier League com o Liverpool, estava voando, o jogador se casou tem 10, 12 dias e ele e o irmão estavam de carro lá na Espanha, né, dirigindo e o pneu furou numa ultrapassagem, o carro acabou capotando, pegou fogo, inclusive os corpos ficaram assim irreconhecíveis, uma situação muito lamentável que chocou o mundo do futebol e o Vasco aproveitou também ali para deixar a sua solidariedade, as suas condolências à família do jogador, né? Dois irmãos tão jovens foram de maneira tão abrupta assim, deixaram a gente. Eu vou deixar com vocês agora aqui a nota do Vasco. O mundo do futebol está de luto. O Vasco da Gama lamenta o falecimento dos irmãos Diogo Jota e André Silva, que atuavam no Liverpool da Inglaterra e do Penafiel de Portugal, respectivamente. E presta total solidariedade aos familiares e amigos, tá? Que Deus conforte o coração aí dessa família, porque olha, é uma situação muito triste, cara. Você vê a cena do acidente, o carro acabou por completo, cara. Acabou o carro. É uma situação assim, muito lamentável. Que Deus abençoe aí a família, a esposa dele recém-casada. Tu imagina os pais, cara, que numa pancada só perde 2 filhos. Eu ainda não sou pai, mas os pais nunca estão preparados para enterrar um filho, né, cara? O caminho natural da vida é o filho enterrar os pais, né? Que já é ruim, né? A gente sabe que um dia esse dia vai chegar, mas ninguém quer que ele chegue. Mas é o caminho natural. A gente, né, passa ali triste, mas passa. Agora, quando é um pai que tem que enterrar um filho, os dois, pô, tão jovens, são mais novos que eu, cara. Eu vou fazer 32 anos agora em agosto. Aí a reflexão que fica pra gente, galera, a vida é um sopro, cara. A gente tem que procurar se cuidar, viver bem, evitar ficar guardando rancor no coração, porque quando a gente menos espera, Papai do Céu grita a senha lá e já era, tá bom? Então, fica aqui minha solidariedade à família e meus sentimentos. Virando a chave agora, galera, vamos falar de 2 temas aqui também importantes. O Lloyd Augusto foi liberado pelo Vasco para resolver problemas familiares. O próprio Vasco emitiu esse comunicado ontem no grupo de imprensa e o jornalista Gilmar Ferreira conseguiu ir um pouco mais a fundo de que problema familiar é esse que o Vasco liberou o Lloyd para resolver. Infelizmente, a mãe do Lloyd sofreu um AVC. O jogador foi correndo para Angola para poder prestar ali atendimento, acompanhar a situação da mãe dele. A gente não sabe se a situação da mãe dele é grave ou se a situação da mãe dele é estável, mas fato é que o Lloyd foi lá para Angola ver a situação da mãe dele. Lloyd, que Deus te abençoe, cara, que sua mãe tenha pronta recuperação, que ela saia dessa mais forte, tá bom? Que, pô, dê tudo certo, quando você voltar, você arrebente com a camisa do Vascão da Gama, tá? Infelizmente, cara, é a vida, cara. É a vida e esse vídeo é importante a gente lembrar também para falar um pouquinho de saúde. Beleza? Virando a chave agora, vamos falar de 2 crias da base do Vasco por motivos diferentes. O Vasco recusou uma proposta do Al-Shabaab para a venda do zagueiro Luiz Gustavo. O Vasco entendeu que os valores é bem abaixo do que o jogador hoje tem de mercado, porém o Oriente Médio, aquela região ali, tá de olho no jogador que foi muito bem na mão do Fernando Diniz. Alguns jogos, quando o Lucas Freitas voltou de lesão, é um jogador já um pouquinho mais experimentado e um pouquinho mais veloz. O Diniz ali oportunizou de novo o Lucas Freitas, mas não por demérito. O Luiz Gustavo vinha tendo boas partidas e foi um jogador que se valorizou e hoje dá para dizer que ele é uma peça que a gente conta dentro do elenco. Então o Vasco não se opõe a vender o Luiz, mas tem que ter uma proposta que agrade ao Vasco. E nesse momento a do Al-Shabaab não interessou, o Vasco recusou. Falando de Al-Shabaab, o Leandrinho está de volta, inclusive já está treinando normalmente no CT Moacir Barbosa e vai reforçar o Vasco agora para o restante dessa temporada.
beleza? Bom, galera, então é isso. Assim eu vou encerrando com vocês a nossa primeira edição do dia. Prometo que logo mais eu volto com a segunda. E assim como eu falei lá na nossa abertura, não dá mole não, galera. O novo uniforme do Vasco tá lindíssimo, tá um espetáculo, tá um colosso. Aproveita para garantir lá, porque depois você vai se arrepender. Vai na Gigante da Colina Recreio, que é a nossa parceira, e faça a aquisição. Eles enviam para todo o Brasil. Tem outros itens na loja em promoção. Você ainda pode usar o cupom Dieguinho10 para garantir um desconto, tá bom? Só item de lançamento que não tem desconto, tá bom? Mas desenrola com eles direitinho lá, fala que veio do canal Futebolaço, você vai ser bem atendido. Cara, das camisas do Vasco de 2023 para frente, 90% praticamente que eu tenho aqui, tudo veio da Gigante da Colina Recreio. Então pode ir lá sem medo, que é parceira nossa aqui do canal, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família, e logo mais eu volto com a próxima edição. Tamo junto!